Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou inaugurando um quadro novo aqui no canal, o Lavando Louça. Nesse quadro eu converso com pessoas inteligentes que manjam muito de algum assunto. E para começar, eu conversei com o Henrido, lá do canal Henrido YT, que ele entende muito sobre economia e foi uma conversa assim maravilhosa. Então, bora lá assistir? Olá, galerinha! Hoje a gente vai começar o nosso vídeo da Sua Pia Tá Limpa. Um jeitinho um pouquinho diferente. Nós temos o convidado, o Henrido. Ele tem um canal libertário que eu vou colocar aqui embaixo na descrição para vocês irem lá visitar também. E hoje a gente vai falar um tema um pouco diferente, que é o salário mínimo, como que ele poderia estar prejudicando ou ajudando, né? Vamos ver Não queria dar spoiler. Eu tava pesquisando e assim, falava que começou a ter, né, a questão do salário mínimo lá na Oceania. E assim, foi por conta dos imigrantes, né, da Inglaterra, faltou emprego. E aí eles acabaram indo pra Oceania em busca deste emprego e começou a pressionar, né, os governantes de lá para que tivesse um salário mais digno. Porque chegando lá na Austrália, eles acharam, né, que o salário não condiziam com o que eles esperavam, então eles pressionaram para ter o mínimo ali. E aí o que eu achei de interessante nesse site, que ele falava a seguinte coisa: quase todos os países do mundo possuem leis que garantem aos trabalhadores um salário mínimo. Essa política beneficia não só os trabalhadores, mas a economia geral. E aí, Rivo, o que você me fala sobre isso? Eu acho então que basta botar o salário mínimo a R$1 milhão que a economia tá super, não faz sentido admitir que o salário mínimo ajuda, porque na verdade ele é uma restrição, na verdade, né, ao trabalhador. É tudo relação pressológico, né, então tem o preço pro trabalhador, tem preço pro produto e a subida fixada pelo governo ou descida de preço causa determinadas consequências. No caso do salário mínimo, ele tem um preço mínimo, então abaixo daquele mínimo não pode ser praticado, né. A gente sabe que as empresas conseguem praticar, mas em geral não, por conta do receio de ser punido. Então o que acontece é que abaixo disso não pode ser praticado. Então todo trabalhador que iria aceitar o salário abaixo disso, ele fica de reserva de mercado. Isso acaba gerando uma pressão por demanda de trabalho. Então as pessoas vão começar a demandar mais trabalho. E tem um ponto maior: as empresas que precisam, que não conseguem pagar acima do valor do salário, elas acabam parando de demandar trabalho, havendo uma concentração de demanda por trabalhadores também no âmbito da empresa. Então o trabalhador ele perde 2 vezes seu poder de barganha. Então, na verdade, prejudica mais a relação mercadológica entre o trabalhador e o empregador, no caso, né? Uma coisa interessante, que um dos países mais citados como exemplo de salário mínimo real é a Suíça, que não tem política de salário mínimo nacional, né? Tem ali os outros estados ali, provavelmente tem, mas não tem política de salário mínimo nacional. E quando foi votado pra ver se eles queriam, eu disse, não quero isso daí. Eu acho que foi ano passado, isso não me recordo agora. Então, na verdade, é o contrário, né, que se tem. Então não beneficia, prejudica o trabalhador, no caso. E eu tava vendo, assim, que ele prejudica os mais jovens, né? Quem tá querendo entrar no mercado de trabalho, ele não consegue de maneira nenhuma. Eu fico pensando, se o cara, ele tem que contratar uma pessoa, se ele tem que pagar aquele salário entre um inexperiente e um com experiência, ele vai optar pelo com experiência, visto que é aquilo ali. E assim, o que faz então, se o brasileiro estivesse preocupado com isso, o que poderia fazer para elevar o salário das pessoas? Quando a gente fala de aumento do salário mínimo, a gente tá falando de aumento nominal do salário mínimo. Ou seja, ele pode não garantir o poder de compra. Então pode, por exemplo, aumentar o salário de 1.000 para 1.200, porém ter um aumento seguido de preço, né? Fazendo com que o trabalhador, na verdade, não consiga comprar mais quantidade, até vezes menos. Então, por exemplo, o salário nesse exemplo hipotético subiu 20%, mas se os preços subirem 30%, tu vai ter, na verdade, uma sensação de queda apenas de 10% aí nessa hipótese. Então, existe uma diferença entre salário mínimo nominal, que é aquele que tu vê, que é aquele que entra na tua conta, assim por diante, e o real, né, que é aquilo que você realmente pode adquirir. Então, o que faz aumentar o salário de fato, que é o real, que é o que a gente realmente se preocupa, é o aumento da produtividade. Então, o que acontece? No âmbito de livre concorrência, onde existe competição entre empresas, assim por diante, elas vão querer aumentar a sua capacidade tecnológica, ou seja, reduzir
via restrição tecnológica para que eles possam poder ofertar produtos mais baratos sem afetar os seus lucros. Se os produtos estão sendo ofertados mais baratos, a gente compreende que ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante, ou seja, o salário não mudou, as pessoas conseguem comprar mais ou até poupar mais dinheiro, né, para poder empreender, enfim, fazer o que tiverem para ser feito. Então, o que aumenta realmente, assim, o salário é a produção, é a produtividade de uma economia. É tu conseguir produzir mais, custando menos, na busca de lucros, obviamente, com o avanço da tecnologia. Basicamente é isso. E a divisão do trabalho também, a divisão do trabalho é muito importante. Eu tava vendo alguns comentários, né, falava-se assim, mas nós vivemos num país de terceiro mundo. Se você não colocar o salário mínimo, o patrão vai pagar R$1 de salário. Essa era a visão. Então, assim, o que poderia ser falado para essas pessoas que acham que se não existisse essa questão do salário mínimo, o patrão iria pagar R$1 por mês? Eu dou risada, mas eu levo isso como uma preocupação importante, porque às vezes aquela pessoa, cidadão média, que não sabe a resposta, acaba caindo no assunto dessa pessoa. Então, é bem simples. Toda relação econômica, ela tá interligada, ela tá tudo bem juntinho, assim, umas com as outras. Então, imaginemos que não tenha salário mínimo. E imaginemos que a hipótese da pessoa que comenta isso é verdadeira, ou seja, o salário vai tudo para R$1. Beleza. Para quem que a empresa vai vender? O preço, ele teria que cair drasticamente, porque o salário, ele não é tão importante. O importante é que ele realmente pode adquirir. Então, como a empresa não conseguiria vender para ninguém, porque o salário tá lá embaixo, ele teria que abaixar o preço lá embaixo para poder, então, conseguir vender os seus produtos, né? Senão ela produziu à toa, né? Quando se pensa isso, é que não se tem a concepção econômica de junção entre os setores, entre o trabalhador ser também o consumidor, e o consumidor, ele é o que faz uma estrutura de produção acontecer. Então, imaginemos, por exemplo, deixa eu pegar aqui um papel e caneta aqui rapidinho. Ó, esse aqui é o triângulo hayekiano. Então, essa parte aqui é onde um produto ele foi para o estágio final dele. Então, ele começou aqui como extração de matéria-prima, ele foi evoluindo, foi passando por várias estruturas, e aqui é o consumo, é onde ele vai ser destinado para ser consumido, para o consumidor comprar, no caso. Então, o trabalhador, em última instância, ele é consumidor, e é ele que coordena isso daqui, ó. Porque o que acontece é o seguinte: quando você compra o carro, você sinaliza que existe uma possível demanda para carro futuro de outras pessoas, a partir de análises que as empresas fazem e assim por diante. Então, quando você compra o carro, você está dizendo o seguinte: olha, pode produzir, que para mim é útil, provável que meu amigo também vai ser útil, então continua produzindo. Então, o que acontece é que você coordena uma estrutura de produção. Então, é graças ao fato de você comprar carro que é produzido o chassi, e não o contrário, não é porque é produzido o chassi que se vende carro. Então, é o consumidor que coordena. E, novamente, o trabalhador, em última instância, ele é consumidor. Então, se todos os patrões do mundo se unissem assim, ó, vamos brincar com os trabalhadores, vamos botar o salário mínimo lá embaixo, ele estaria, em última instância, se prejudicando. A gente acabou de ler isso aqui, nesse livro aqui, ó, o Tratado da Economia Política de Jean Baptiste. Ele é bem interessante, ele falou isso agora, mas no sentido de mercantilismo. Então, quando eu tento prejudicar uma outra pessoa na relação econômica nesse sentido, eu, na verdade, estou me prejudicando, porque, novamente, o trabalhador, em última instância, ele é consumidor. Então, se eu abaixo o salário dele para R$1, eu estou fazendo que a restrição orçamentária dele aumente muito, porque ele não consiga comprar. Se ele não consegue comprar, para quem que eu vou vender? Eu vou ter que baixar o preço. E, no fim, o que vai importar é de fato, o que aquele R$1 consegue comprar. Então, se, por exemplo, o salário for R$1, mas eu consigo comprar muito mais coisas que eu compro agora com um salário de 1.045, a situação que a gente preferiria seria o salário de R$1, no caso. Porque, assim, pelo que eu entendo, então, a questão do livre mercado também não funciona só para questão de compras, vamos dizer assim. Há uma questão também de determinar o valor de um salário através de uma questão de livre mercado, vamos dizer assim, onde você pagaria mais barato para quem está iniciando e pagaria, questão que nem você disse, de produtividade para quem tivesse mais tempo, né? Você acha que os patrões, eles conseguem perceber isso e eles conseguem contratar as pessoas observando tudo isso? Ou esses jovens seriam prejudicados? Como que seria essa questão de avaliar a produtividade para contrato, para não ter esse problema? Se não existisse mais a CLT hoje e se não existisse essa questão do determinando o salário mínimo no Brasil? Então, é até uma piada que geralmente é o pessoal da esquerda que faz. Novamente, reivindicações são justas desde que sejam éticas, né? Então, é um problema, vamos supor, de fato, que eles têm de preocupação econômica, que seria esse caso que você comentou, que é aquela piada para trabalhar precisa de experiência, mas para experiência precisa de emprego, então eu não consigo entrar no mercado de trabalho, né? Então, o que acontece é que nesse ponto, o jovem, por ele não ter experiência alguma, em comparação com outras pessoas, ele perde mercado. Porque o salário mínimo, como eu falei, ele prejudica 2 vezes o trabalhador. Então, aquele cara que é especializado, etc., ele perdeu o poder de barganha. Então, em termos de comparação, o valor dele é muito próximo do valor desse jovem que a gente está conversando
passando agora. Então, o que acontece é o seguinte, para esse jovem poder entrar no mercado, ele precisa ter experiência técnica, experiência palpável, né? Experiência prática, porque até para demitir uma pessoa é complicado, a não ser que ele faça muitas coisas erradas, porque todo conhecimento tácito que essa pessoa tem, que provavelmente o empreendedor não deve ter o conhecimento e que sabe que dá resultado, ele é considerado. E se o jovem não tem esse conhecimento tácito, que geralmente é dado mediante experiência do mercado de trabalho, que seria a porta de entrada, ele não tem como ser contratado. E o salário mínimo acaba criando essa barreira por conta disso. Então ele já está sendo barrado. Aí criou-se, por exemplo, eu acho que no governo Dilma, lá em 2011, 2010, eu não lembro qual é o ano certo, acho que é um pouco antes, aquele jovem aprendiz, beleza, coloca o pessoal no mercado de trabalho. Eu, por exemplo, na época eu não era libertário, eu comecei a trabalhei no supermercado, trabalhei, mas foi muito bom, foi uma baita experiência, me ajudou bastante, me permitiu entrar no mercado de trabalho. Então, esse ato do governo de criar esse projeto não seria necessário se as leis não fossem tão rígidas para os jovens adolescentes, entende? Porque eles colocam de uma tal maneira, assim, é que nem você disse, é impossível. O governo do Bolsonaro também estava falando a respeito de fazer uma carteira verde e amarela. Eu achei a proposta interessante no sentido de que, já que sabe-se que tem problemas que isso acaba legitimando mais o Estado, etc., que a estratégia é libertária, né? Mas como no sentido de que isso faz com que as pessoas possam ascender economicamente e tirá-las da situação que estão agora, eu achei a ideia interessante. Era aquela carteira com liberdade de negociação mais ampla. Acho que, se eu não me engano, foi proposta dele de governo, se eu não me engano. Que não foi, eu acho que não chegou a ser aplicado, se eu não me engano. Não lembro de ter visto ela ser aplicada. A minha continua azul ainda. Essa questão de negociação entre patrão e empregado, as pessoas costumam criticar muito isso, porque elas acham que as pessoas não têm capacidade de negociar em questão de férias, em questão de salário. É como se as pessoas fossem um bando de imbecis, me desculpa, que as pessoas não conseguem. Por exemplo, quem tivesse um grau, vamos dizer assim, quem tivesse estudado um pouco mais, ela conseguiria negociar, mas essas pessoas com pouca educação, elas não conseguiriam. E assim, eu fico muito na dúvida em relação a isso, se realmente essas pessoas não teriam essa capacidade, porque o meu primeiro emprego, eu fui sozinha, eu tinha 13 anos, eu negociei com o meu patrão, meu salário, que na época eu ia ganhar meio salário, porque eu ia trabalhar meio período, enfim, foi fantástico pra mim. Por que será que as pessoas ficam achando que as pessoas não conseguiriam negociar, né? Não sei. Acho que é aquela questão de ficar achando que como que o governo, né? Que o pessoal sempre coloca como governo como um paizão que deve direcionar as pessoas, né? Eu acredito que essa interpretação delas se dá pela análise que elas fazem economicamente agora. Então elas olham as relações de trabalho agora e simplesmente tiram essa conclusão de que não vou conseguir negociar, justamente porque nós estamos num estado onde o trabalhador, novamente, ele é prejudicado duas vezes, tanto por ter uma concentração na oferta de trabalhadores, ou seja, tem reserva de mercado de trabalhadores, quanto agora tem menos empresas demandando trabalhadores, então elas podem desfrutar ainda mais de maiores trabalhadores ali. Então, como elas não percebem isso explicado da forma que eu expliquei, mas como elas entendem que os trabalhadores são prejudicados, mas não entendem que esta é a causa, eles acreditam que é mais lei que se resolve, né? Com mais lei que se resolve. Então, é o governo tentando resolver o problema que ele mesmo criou, né? É por isso que eu falo que reivindicações válidas. No momento que tu explica por que ela tá com essa preocupação, que é tipo, como eu falei, você acabou prejudicando o trabalhador em duas vezes. É óbvio que ele não vai ter poder de barganha, mas uma situação de livre concorrência é outra coisa. Como que seria, no modelo libertário, no ancapistão, como que seria essa relação para que as pessoas pudessem visualizar? Porque às vezes quando você descreve, as pessoas ficam bem perdidas, porque querendo ou não, é um assunto assim, novo. Eu falo assim por mim, na adolescente nunca nem tinha ouvido falar sobre liberal. Imagina libertarianismo. Então assim, tem uma galera aí ainda que não sabe como que seria. Tem aquela visão que libertário defende banco, que eu nem sei de onde que tiraram isso. Tem essa confusão. Uma coisa engraçada é que Mises falou disso no livro Liberalismo. Ele deixa bem claro, existe a confusão de que confunde-se o empresário com ser liberal automaticamente. Tem até um vídeo da Laura Sabino, que eu acabei respondendo, que ela fala a mesma coisa. Vamos mostrar como os liberais eram próximos dos fascistas. Ela pegou um monte de empresa, e os empresários, supostamente liberais, estavam em âmbito nazista e fascista, tão logo liberal e fascista andam de lado a lado, assim, de mãozinha junta, né? E o empresário é sempre liberal, aí quando eles querem, não, olha, nem empresário é capitalista, uma coisa assim, sempre tem essa discussão aí. É que o capitalismo é como se fosse um bicho-papão, né? Eu sempre falo pra pessoa assim, pega qualquer ponto da história que tu acha que começou o capitalismo. Beleza, pegou o ponto da história? Agora você começa e pega um gráfico assim, redução
da pobreza, aumento do IDH, essas coisas. Pega esses índices legais. Tu vai ver que existe ali um ponto em convergência. É claro, a gente não pode criar causa a partir de dados, é um erro epistemológico. Existe explicação teórica, que é a divisão do trabalho, a utilidade ser maior numa troca voluntária, existe toda uma explicação teórica que justifica isso. A gente não pode pegar o dado e tirar uma causa de lá. Mas tem a explicação teórica, tem os dados te mostrando. Só não vê quem não quer, né? Tem aquela visão que eu já vi muito falando, que quando você tira o dinheiro, dá a impressão que quando o rico ganhou R$1, é porque ele tirou R$1. Ah, de soma zero. De soma zero, né? E fica nesse ciclo sem fim. Mas sabe por que a soma zero é falsa? Existem várias explicações, mas essa que eu mais gosto. A soma zero é falsa porque, na verdade, numa relação de negociação entre duas pessoas, ambas estão saindo, exceto se for coercitiva, é óbvio, ambas estão saindo ganhando. Então, mesmo que eu dê, por exemplo, um produto para um recurso, esse recurso é o recurso que eu quero. Então, não faz sentido admitir esse negócio de economia como um jogo de soma zero. Porque a pessoa, ela tá se beneficiando também com aquele produto, né? Se ela tá comprando, é porque para ela o produto vale mais do que o dinheiro que ela tá no bolso. Então, ela tá também ganhando. Então, voltando àquela questão, como que seria um modelo no mundo libertário? Para que as pessoas que estão assistindo, que não têm noção nenhuma do que é libertarianismo, ela consiga visualizar na cabeça dela. Bom, vamos lá. Existem algumas formas de se tentar pensar nisso. Primeira coisa é que tem que se estabelecer que é necessário uma segurança jurídica que o próprio mercado vai exigir. Tá? Eu vou dar um exemplo rapidinho só para comentar o argumento, que é o exemplo das batatas que eu gosto de usar. Quando você vende batatas e você diz, eu tô vendendo batatas, a pessoa pode comprar e você dá batatas podres para elas, porque o botânico diria que são, de fato, batatas. E a pessoa pode entrar, então, numa disputa judicial, dizendo que foi fraudada, porque se esperava que a batata fosse batatas normais, aquela batata amarelinha que a gente come, etc, e não morre depois. Então, essas são as batatas normais que ele iria exigir. Então, o próprio mercado, ele vai exigir necessariamente um respaldo jurídico para que as relações mercadológicas ocorram e ocorram de forma o esperado. Se alguma coisa sair de forma do esperado por fraude ou algo do tipo, existe, então, uma forma de conseguir reaver, né? Quem saiu perdendo nesse sentido. Então, o mercado, ele vai exigir essas relações jurídicas que são importantes. Por que eu digo isso? Porque quando vai negociar com uma pessoa no trabalho, existem algumas coisas que precisam ser aceitas. São, por exemplo, o horário da relação do trabalho, a moeda que vai ser paga, o meio do pagamento. Então, por exemplo, R$1, a gente tem aqui o real, mas também temos vários bancos que recebem salário. E tu não quer meio que entrar, por exemplo, no Itaú, tu quer o Santander, vamos assim dizer. Aí o que acontece? Aqui no Brasil, você tem o que a gente chama de conta salário. Ou seja, você pode fazer uma conta salário no banco, mas tu receber numa outra conta corrente, que é onde você quer receber. Que é pra ter o direito de aceitar a negociação. Esse tipo de coisa também é importante. Um país, né? Um país libertário, seria importante justamente pelas negociações, porque a gente tem em nossa mente que a gente vai receber, a gente sabe quando a gente vai receber, a moeda que a gente vai receber, para que a gente possa projetar o nosso futuro. Então são demandas reais. Então seria esse mais ou menos o projeto libertário, vamos assim dizer, na relação de trabalho. Uma relação de trabalho mais próxima do libertarianismo, na minha opinião, é o da Suíça, que é o que eu comentei, né? Que ele não tem nem salário mínimo, as leis são bem poucas, como por exemplo o valor a ser pago, tem algumas coisinhas de horas, se eu não me engano, mas são bem poucas restrições, que é justamente para fazer com que a economia flua, né? Porque a Suíça, em termos de modelo econômico, assim, é topzera. É o que menos se dá trabalho. Então tem dois modelos, e o terceiro modelo, então eu dei o primeiro modelo teórico, eu dei um modelo prático muito próximo do libertarianismo, e o terceiro modelo, que eu vou recorrer aqui ao método empírico, que é o seguinte: se você traçar, por exemplo, liberdade de negociação de salários com um índice positivo IDH, o crescimento econômico, tu vai ver que existe uma correlação entre eles, que é explicada periodicamente, é importante isso, tá? Não é porque tem correlação, é porque está justificada. Causa e correlação são coisas distintas. Então se você pegar, por exemplo, um país mais livre, e traçar esse modelo livre de negociação de trabalho, traçar esse modelo com aumento da economia, aumento do IDH, e assim, a gente vai ver que existe uma ascensão, então eles crescem juntinhos. Economia mais livre é menos coerção por dedução. Então, coerção zero, a gente pode entender que ele seria o ponto ótimo do aumento de IDH, da economia e assim por diante. Então, tem três formas aí de tu explicar para uma pessoa como ela poderia aceitar o modelo libertário de negociação de trabalho aí. Mas nem sempre eles aceitam, tá? Nem sempre eles aceitam. Esses dias eu tava no Discord conversando com um cara, aí assim, cara, quanto mais liberdade econômica, mais IDH a pessoa tem. Então, eu dei o mesmo argumento. Então, um ponto ótimo do libertarianismo não, isso que você tá falando é mentira, porque os fatos, a realidade mostra o contrário. Aí eu peguei um trabalho científico, encaminhei pra ele, mandei, tá aqui, lê todo o negócio. Lá na justificativa tava assim, quanto mais liberdade econômica, maior IDH e etc. Ele não aceitou, simplesmente não aceitou. Então, às vezes a pessoa não quer aceitar também. Tem que aceitar esse fato, a pessoa não quer aceitar o fato, entendeu? Nem com trabalho científico, né? Exatamente, nem com trabalho acadêmico. Você pode esfregar na cabeça, opa, liberdade econômica, né? Você pode às vezes discutir também o
dia inteiro com a pessoa. Se ela não tiver aberta a querer entender, não vai adiantar. Eu agradeço muito você me ajudar a divulgar, né, o trabalho, me ajuda. Agradeço também por você estar disponibilizando o seu tempo para estar explicando um pouco mais sobre esse assunto. As pessoas têm bastante dificuldade em compreender e às vezes até explicar para outras pessoas, né? E às vezes você escutando fala, não, agora eu sei o que falar. Muito obrigado. Eu espero que você apareça mais vezes aqui no canal. Obrigadão. Eu que agradeço. Tchau, tchau. E aí, gostaram da conversa? Eu espero que você tenha gostado e, assim como eu, tenha aprendido bastante com o Ênrido. E se você gostou desse quadro, escreva aqui embaixo quem você gostaria que eu convidasse para uma próxima conversa. E por hoje é só, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no meu canal se ainda não é inscrito, se inscreva também no canal do Ênrido que vocês vão aprender muita coisa por lá. E um grande beijo da tia Su e tchau, tchau!